Fala galera, seja muito bem-vindo à aula 2 do nosso módulo 6, módulo Números Opostos e Comparação. Começando aqui com o módulo, um conceito muito simples. Módulo, de modo bem básico, é a distância que o número se encontra do zero lá na nossa reta numérica. E por se tratar de distância, nós vamos sempre pensar então em módulo como sendo um número positivo. Por exemplo, o menos 2 está a que distância do zero? Ele está a uma distância de 2 unidades, correto? Então o módulo de menos 2, representado por essas duas barrinhas paralelas, é 2. Uai, e qual que é o módulo então de 2? É a distância que o 2 está do zero em unidades. Quantas unidades o 2 se encontra do zero? 2 unidades também. Ah, professor, entendi essa questão então do módulo ser sempre positivo. Não é fácil, gente? Confesso para vocês que ainda sendo fácil dessa forma, tem alunos meus que erram na hora da prova. Você acredita nisso? Mas vamos lá. Vamos pegar agora essa situação um pouco contrária exatamente a essa que a gente acabou de ver. Módulo de qual número pode ser igual a 8? Eu tenho duas situações. Eu sei que o módulo de menos 8 dá 8 e eu sei que o módulo de mais 8 também dá 8. Então, os dois valores que podem assumir o lugar do ponto de interrogação são os números menos 8 e 8. Agora, pegando o menos 2 e o 2 como exemplo, nós temos aqui exatamente o exemplo perfeito de que são números opostos. São dois números que têm sinais contrários, porém têm o mesmo módulo. Eles podem ser chamados de opostos ou também podem ser chamados de números simétricos. Por que simétricos? Porque se a gente pensar num espelho aqui no zero, o menos 2 e o 2 está a uma mesma distância desse espelho. Pessoal, pensa comigo aqui. Mesmo que a gente ainda não tenha visto operações, vamos usar só a ideia de distância. Não necessariamente do zero, mas de um número inteiro até outro, utilizando o nosso querido calendário cristão. Vamos sempre pensar do começo do primeiro ano até o final do segundo ano mencionado aqui. Quantos anos nós temos? De 3 a.C. até 7 depois de Cristo. Bom, 3 a.C. é representado pelo menos 3. 7 depois de Cristo é representado pelo 7. O zero está aqui no meio. Eu tenho 3 anos do menos 3 até o zero e eu tenho 7 anos do zero até o 7. Então, concorda comigo que são 3 anos aqui, mais 7 anos aqui? Resposta, então, eu tenho 10 anos de menos 3 a.C. até 7 depois de Cristo. Estou pegando aqui um ano negativo e um ano positivo. Agora aqui nós estamos querendo saber quantos anos tem do início do ano 13 a.C. até o final do ano 6 a.C. 2 anos menores do que zero. 2 anos o quê? Negativos. Se a gente contar, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É só a gente fazer o quê? 13 menos 6, não é? É só a gente fazer 13 menos 6. Eu encontro exatamente essa distância aqui. E 13 menos 6, aí a gente sim chega nos 7 anos com louvor, com justificativo. A última é tirar doce de criança, né, gente? 7 depois de Cristo até o ano 11 depois de Cristo são dois números positivos. Se a gente contar, dá 1, 2, 3, 4, mas como que nós chegamos nesse 4? São 11 anos depois de Cristo, menos 7 anos depois de Cristo, que sobra essa distância de 7 até 11. 11 menos 7 dá exatamente 4 anos, justificando novamente com louvor a sua resposta. Conclusão. Se eu estiver calculando a distância entre um número antes de Cristo e um número depois de Cristo, é só somar os dois valores em módulo. Se eu estiver encontrando a distância de um ano negativo até um ano negativo, é subtrair o valor desses anos em módulo. Se por acaso eu quero saber a distância entre dois anos positivos, eu também subtraio o módulo desses valores, ok? Soma, diminui e diminui. Não tem necessariamente nada a ver com regrinhas de operações. Não estou falando de regrinhas de operações aqui.
Estou só pensando com você uma interpretação contextualizada utilizando a ideia de distância entre dois números inteiros representados aqui por anos do nosso calendário cristão. Para efeitos de comparação de dois números inteiros, vou começar com esse primeiro caso e vou seguir nesses outros 4 casos adiante. A primeira coisa que você tem que saber é que, para comparar, nós vamos sempre utilizar o zero como referência, com exceção do primeiro caso. Os outros casos, pessoal, para justificar um número ser maior do que outro, sempre o zero como referência. Primeiro caso, óbvio, eu vou falar tanto o processo de ida quanto o processo de volta. Como assim? Ele está falando para mim aqui que um número positivo e um número negativo que nós vamos comparar. A conclusão é, o positivo sempre é maior do que o negativo. Mas eu posso falar também ao contrário. O negativo sempre é menor do que um número positivo. Tá ok? Por isso que eu falei que eu vou falar o caminho de ida e o caminho de volta. Agora, se eu estou comparando zero com um número positivo, concorda que o zero é sempre menor do que um número positivo? Melhor ainda, o zero é sempre menor do que um número estritamente positivo? Então é isso. Se eu fizer o caminho contrário, um número positivo sempre é maior do que zero. Zero e um número negativo. O zero sempre é maior do que um número negativo. Consequentemente, um número negativo é sempre menor do que o zero. Agora que vem elas, dois números positivos e dois números negativos. Você vai falar para mim, o 4 é maior do que o 3, obviamente. Mas a gente precisa argumentar a justificativa que nós vamos utilizar para falar isso. Eu posso falar de modo geral que o 4 é maior do que 3 porque ele está mais à direita do que o 3. Só que essa não é bem a justificativa mais formal que nós temos. A gente justifica, lembra, utilizando o zero como nossa referência. Como assim o zero, professor? É a distância que esse número se encontra do zero. A gente sabe que o 4 está à direita do 3 e, portanto, é maior. Só que quem está mais distante do zero? É o 4, não é? O 4 está mais distante do zero, por isso ele é maior nesse caso de comparar dois números positivos. E distância remete-se a quê, pessoal? Distância remete-se a módulo. Então, eu estou falando aqui de módulo de dois números inteiros. O 4 é maior do que o 3 porque ele tem maior módulo do que o 3, porque ele está mais distante do zero na reta numérica. Então é assim que eu justifico. Comparando-se dois números inteiros positivos, é maior aquele que tem maior módulo. Uma maneira ainda mais fácil de você entender. Comparando-se dois números inteiros positivos, é maior aquele que está mais distante do zero. Essa é a nossa referência, essa é a nossa justificativa. Agora percebam o seguinte, quando nós estamos comparando dois números negativos. Você sabe, por exemplo, que o menos 3 é maior do que o menos 4 porque está mais à direita na reta numérica. Mas não é assim que a gente justifica formalmente. A gente pega a distância que ele está do zero. Só que nesse caso, o número que está sendo maior aqui está mais perto do zero. Se ele está mais perto do zero, é porque ele tem menor módulo. Olha só que interessante. Então, quando eu estou comparando dois números negativos, é maior quem tem menor módulo. É maior quem está mais perto do zero. E, por consequência, é menor quem tem maior módulo. Ou seja, é menor quem está mais longe do zero. Quando eu comparo dois números negativos, quanto mais longe o número está do zero, menor ele é. Menos 1000 é bem menor do que menos 1. Menos 4 é maior do que menos 5. Então, muito cuidado para se comparar dois números negativos. Do 4 para cima é simples. Então é isso, galera. Espero que você tenha entendido tudo, espero que tenha gostado dessa aula, espero que você esteja fazendo todas as listas, tá ok? Senão vai ter puxão de orelha. Espero também ver você na nossa próxima aula. Um forte abraço!